Graça e paz. Bênção, não é? Alguém, por favor, dos diáconos, sirvam esses irmãos aqui com 5 cadeiras, por favor. Diga assim: eu confesso. Vou começar de novo. Diga: eu confesso que Jesus Cristo veio em carne, para na carne desfazer as obras do diabo. Vamos dizer novamente: eu confesso que Jesus Cristo veio em carne, para na carne desfazer as obras do diabo. Vamos dizer novamente: eu confesso que Jesus Cristo veio em carne, para na carne desfazer as obras do diabo. O apóstolo João, em suas cartas, diz que ninguém pode declarar isso se não for pelo Espírito de Deus. E na verdade isso é a junção de 2 textos, né? Um do capítulo 4 e um do capítulo 3. Glória a Deus, porque você é livre para declarar isso. Se você declara isso, é pelo Espírito de Deus, é o que a Bíblia diz. Abra sua Bíblia, por favor, primeira carta de Coríntios, capítulo 11. Que bom. Capítulo 11 da primeira carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Nós vamos começar do 17. Paulo diz assim: nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Versículo 18 diz: porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-eis ou louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. E aí o versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu vou ler novamente. O 28, examine-se, pois, o homem, e aqui quando ele diz o homem, ele não está falando do homem masculino, mas ele está falando do ser humano, portanto, homem, mulher, criança, jovem, todos nós. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem.
Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. E quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo, por esse dia, por essa oportunidade maravilhosa que temos de estarmos diante da Tua mesa. Nós somos privilegiados, Pai, de poder estar aqui reunidos como igreja para fazermos memória a este ato tão lindo que o Senhor fez em favor de todos nós. A Tua palavra diz que Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, extravagante, que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, muito obrigado por este ato. Quando o apóstolo João declarou esta palavra, ele declarou que o Senhor deu o seu Filho único, unigênito. Mas nós somos gratos porque hoje já não é mais unigênito, mas o Senhor é o primogênito. Porque muitos filhos foram agregados a este reino. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, porque o mesmo apóstolo João registrou que em algum momento o Senhor orou por nós. E nós estamos aqui nesta noite, reunidos para celebrarmos com muita alegria este ato que o Senhor fez em nosso favor. Nós queremos crescer e sermos cada vez mais parecidos contigo, Pai. Nos ajuda. Que o Teu Espírito Santo que habita em nós nos ajude a isso. Em nome de Jesus. Amém. Você sabe que Jesus orou por você? Isso está registrado lá em João 17. Ele falou: Pai, eu te louvo por esses e por aqueles que hão de vir. Estava falando a respeito de mim e de você. Coisa boa, não é? Deus é maravilhoso, irmãos. Ele sabe de tudo, desde o princípio. Aliás, Ele é o princípio de todas as coisas. Tudo está contido nele. E se você tem dúvida, mas Jesus sabia, Jesus estava lá, a Bíblia diz que sim. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É o próprio Jesus, a palavra, revelada a todos nós. A resposta de Deus para mim e para você. Não fique avexado. Se porventura você está procurando uma resposta de Deus para a sua vida, a Bíblia é a resposta de Deus para você. Vá para a palavra. Não fique longe da palavra. A Bíblia fala a respeito de estarmos grudados nela todos os dias. Deus falou para Josué: não se aparte deste livro, desta lei, de dia e de noite. O salmista falou para mim e para você: medita neste livro de dia e de noite. Aí você vai ser como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo, diga tudo, tudo que você fizer, a Bíblia diz, vai dar certo, vai prosperar, vai cumprir aquilo que é o propósito de Deus na sua vida. Amém? E se de repente você pensa assim: puxa, mas uma palavra que foi falada há muitos anos e não se cumpriu. A Bíblia diz que essa palavra, ela não volta vazia. Se há uma palavra, se ela foi lançada por você ou sobre você, fique em paz. Deus está cuidando de todas as coisas. Continue crendo. E a Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Vamos aqui ao texto. Paulo está falando aqui, você percebe que ele não estava acariciando a igreja. Pelo contrário, estava dando uma bronca. Ele diz: não vos louvo. Alguma coisa eles estavam fazendo errado. Ele até dá uma dica, né? Ele fala que
ouviu dizer que havia entre eles dissensões, coisa de criança. A igreja de Corinto, um pouco atrás aí, Paulo já falava, né? Vocês parecem crianças. Tem tudo para avançar, tem tudo para estarem crescidos, tem tudo para serem maduros, mas ainda estão agindo como bebês. Você sabe que nós já temos falado aqui desde a semana passada, não é? Sobre preparo. E esse versículo, ele não sai da minha mente. Sobre qualquer dessas palavras que nós temos ouvido aqui, examine-se, pois, o homem a si mesmo. O grande problema nosso é que nós estamos querendo examinar os outros e não paramos para esse autoexame. E nós estamos no comecinho do ano, começo de fevereiro. Tivemos 6 semanas aí desde o início desse ano. Eu anotei aqui 4 palavras que nós já ouvimos esse ano. E aqui eu quero que você entenda que é igual na escola. As palavras, elas não são jogadas ao vento assim, e não há conexão entre elas, mas a matéria é acumulativa. O que você ouve num dia faz sentido com aquilo que você ouve no outro dia, e faz sentido com aquilo que você ouve na outra semana, e faz sentido com aquilo que você já tem ouvido há 40 anos, porque a palavra é de Deus. A palavra não é do Rodrigo, não é do Nilo, não é do Sérgio, não é do pastor Disseu. Não está registrada no nome de ninguém ali no cartório do Socorro. Ela é exclusivamente de Deus. E eu quero acreditar, por estar aqui nesse lugar, que Deus tem dado direção às pessoas que têm ministrado aqui. Então, é Deus que está tratando conosco. Portanto, entenda isso. Você ouviu aqui outro dia, uma das palavras foi a respeito de tomada de decisão, com o exemplo ali do que Jesus passou escolhendo os seus apóstolos no meio de algumas pessoas. E Jesus parou para orar a respeito de uma decisão a ser tomada, ou de algumas decisões a serem tomadas. Mas você não ouviu só isso, você, uns dias atrás, ouviu a respeito da lepra, que muitas vezes ataca as nossas vidas, e se nós nos deixarmos levar ou engodar, é isso que a Bíblia diz, pelas coisas deste mundo, nós acabamos ou acabaremos caindo em pecado. E quando a pastora Graça ministrou sobre isso, ela usou o texto da lepra para dizer: o pecado de fato é uma lepra que vem sobre as nossas vidas. Depois nós ouvimos aqui, dentre tantas coisas, a respeito de não estarmos apenas envolvidos, mas estarmos comprometidos, não é? Às vezes nós queremos fazer parte da obra das partes boas, mas estar comprometido significa fazer parte de tudo. Tudo que diz respeito ao reino, seja bom para você ou seja desconfortável para mim e para você, nós temos que estar aptos ou abertos a participar. Não é só das coisas boas, não é? E quando Paulo estava ministrando essa palavra, me veio à mente aquele exemplo que as pessoas dão do café da manhã, não é? A galinha se envolve no café da manhã, ela empresta um ovo. Mas o porco não, o porco se compromete, porque ele morre para alguém comer o bacon. Uma coisa é você estar envolvido e de repente dar o seu recurso, como a galinha que dá o seu ovo. Mas morrer em prol da causa, isso é demais. Isso é muito, não é? Depois, por último, agora nós temos ouvido há 2 domingos já sobre os EPIs, não é? Hoje pela manhã, mais uma vez. Por que EPI? Porque são equipamentos que a Bíblia diz a mim e a você: use isso.
Paulo, sendo usado pelo Espírito Santo, diz: use isso, tome cuidado, não saia sem segurança. Não saia de qualquer jeito, não ande de qualquer jeito. É interessante notar no texto que ele diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura. Quando você se reveste, é porque você já estava vestido antes. E aí você veste de novo, e veste de novo, e veste de novo, todo dia. Não é um dia, é todos os dias se revestindo. Quando você veste pela primeira vez, você não se reveste. Já que você se reveste todos os dias, você não tira. Aquilo que você já trouxe para você está aí, está acumulado, está guardado. A Bíblia diz: está na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que você prega. Isso tem que servir para nós como um combustível de estarmos todos os dias sendo renovados por esta palavra. Não tem outro meio. A Bíblia diz, o mesmo Paulo, né? Renove o seu entendimento pela palavra, não é pelo jornal, não é pelo site, não é pelos filmes, não é pela mídia, não é pelos livros, é pela palavra. Então, irmãos, nós estamos ouvindo muito. Não é por falta de anúncio. Nós precisamos todos os dias tomar posse disso tudo que nós estamos ouvindo. E eu não estou dizendo, obviamente, que você não tem tomado posse, não tem usado essa palavra, mas eu quero incentivá-lo. Se porventura alguma coisa tem escapado por entre os seus dedos, não permita que isso aconteça. Se porventura alguma brecha ainda que você percebe que ainda está aberta, ajuste isso. Ajustemos isso. Nós precisamos melhorar todos os dias. Na semana passada nós falamos a respeito das 10 virgens e isso é como que uma conclusão dessa ministração. Tomara que nós não passemos a maior parte da nossa vida aqui neste lugar, ou seja qual for a igreja, mas ouvindo a palavra de Deus, e no último dia, aquele dia em que o noivo chegar para nós, seja de maneira individual, ou seja no coletivo como igreja, e alguém gritar: o noivo está vindo, tomara que eu e você não nos achemos despreparados, sem combustível para manter as nossas lâmpadas acesas. Agora, esse combustível, ele não vem até você. Eu nunca vi o posto de gasolina, nem o Shell, nem o Ipiranga e nem qualquer das marcas bater na porta de ninguém e falar: percebemos que o seu carro, Newton, está sem combustível. Viemos aqui lhe oferecer a gasolina mais em conta, aquela que protege o motor do seu carro. Coloque. Nilo, por favor, não saia. Viemos aqui antecipadamente na sua casa. Alguém já viu? Alguém já recebeu visita de posto? De vez em quando recebemos a visita do posto de saúde, né? Pelo menos minha mãe recebe. Acho que eu não estou na idade ainda, por isso que o posto não foi a minha casa. Mas do posto de gasolina, não. Se você não for lá e não deixar ali um pequeno valor, que não é tão pequeno assim, para colocar combustível no seu carro, o posto não vem até você. Ou você coloca, ou você corre o risco de ficar parado na estrada. Na estrada ou em qualquer lugar que seja. Com a palavra de Deus é a mesma coisa. Acontece que nós achamos que o posto tem obrigação de vir aqui encher as minhas lâmpadas. Não. O pastor Disseu tem obrigação de vir me visitar para encher as minhas lâmpadas. Ele e a irmã Ruth, não quero nem saber, tem que vir aqui
abastecer a minha lâmpada. Os diáconos precisam vir aqui abastecer a minha lâmpada. Os pastores, pastor Nilo, agora, já que o senhor está aqui todos os dias na igreja, é a sua obrigação encher as nossas lâmpadas. Não, não é. Cada um de nós é responsável por isso. Cada um de nós é responsável por olhar para isso aqui e examinar-se a si mesmo. Onde está faltando? Onde ainda há um ponto cego? Onde ainda? E aí você ora e fala: Senhor, me mostre como eu preciso melhorar. Aonde? Em que área? Será que nessas áreas eu já consegui corrigir? E você vai fazendo uma varredura. Você precisa ter o hábito de anotar, você precisa ter o hábito de olhar para as suas áreas. Que áreas? As áreas pertinentes à sua vida. Desde que você se levanta até a hora de você dormir, você passa por uma série de eventos. Se você vive numa casa, existem pessoas ali se relacionando com você, seja como pai, como filho, como marido, como esposa, como irmão. Então, nessas áreas, será que eu estou alinhado à palavra de Deus? Depois você sai de casa, vai para o trabalho, como funcionário, como patrão, como chefe, como colega de trabalho, como qualquer coisa. Será que nessas áreas eu estou alinhado à palavra de Deus? Se você vai para a escola, como aluno, como professor, como seja lá, qual é a sua função ou o que você faz ali, será que eu estou alinhado nessas áreas? Quando você está no trânsito, no ônibus, aonde você estiver, quando você vem à igreja, será que como irmão, será que como pastor, será que como um membro desta igreja, será que como diácono, será que como ministro de louvor? Você que tem pais e mães ainda, né, que já não moram mais com você, já estão idosos e de repente precisam em algum momento do seu atendimento, da sua atenção. Será que nessa função, e nós precisamos olhar, irmãos, em todas as áreas, será que eu tenho atendido? Será que eu tenho me preparado? Será que eu tenho estado com o combustível necessário para manter a minha lâmpada acesa? Porque nós não sabemos a que hora, nem em que momento. Mas a Bíblia diz, uma coisa é certa, Ele vem. Seja para resgatar uma igreja no coletivo, ou antes disso, para resgatar a mim e a você de maneira individual, não é? Ele vem. Se tem uma coisa que você pode ter certeza, é que você aqui não é para sempre. Em algum momento, você vai, e eu também, né, se encontrar com Ele. E nenhum de nós sabe quando será. Não sei se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser depois de amanhã, se vai ser o ano que vem, se vai ser quando eu tiver 50, quando eu tiver 60, quando eu tiver 70, quando eu tiver 80. Mas o fato é que essa hora vai chegar. E como nós estamos? E pelo que a Bíblia diz, não será uma boa desculpa dizer: Senhor, eu estive lá 48 anos ao lado do pastor Disseu. O senhor não me viu? Eu ia no culto. Eu ia lá. Aliás, eu sentava sempre no mesmo banco. Pelo que a Bíblia diz, essa não será a referência adequada. Que bom que você está aqui, que bom que você está neste lugar, que bom que você tem vindo buscar aquilo que Deus tem para você, mas é muito mais. Nós precisamos frutificar, nós precisamos ter o nosso caráter transformado, nós precisamos ser pessoas que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós. É o que a Bíblia diz. E olha que para refletir Cristo em nós não é fácil. Dá bastante trabalho.
precisa se esforçar bastante. Não é de qualquer jeito. Tem que ser de maneira excelente. E o conselho bíblico para você nesta noite é: não faça de qualquer jeito, não faça de qualquer maneira, mas examine-se e veja se de fato, não é? Com todas essas coisas que você tem aprendido aqui, com todos esses anos ouvindo tantas coisas maravilhosas e aprendendo tantas coisas maravilhosas, mas que não seja apenas uma teoria, mas que nós possamos estar vivendo na prática aquilo que nós temos lido e ouvido na palavra de Deus. Que isso seja vida nas nossas vidas. Que isso que nós vamos fazer aqui hoje, participar da mesa do Senhor, nós vamos ingerir estes elementos. Um que representa o corpo do Senhor e o outro que representa o seu sangue. Corpo esse que o próprio Jesus diz: eu sou o pão vivo. Jesus falou para alguém: se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Porque ele mesmo falou a respeito dele que era a água viva. Nós temos vindo aqui mês a mês para fazer memória deste que é o pão vivo, a água viva, o sangue que nos passou de uma situação de morte para uma situação de vida. O sangue responsável por nos passar de uma situação de filhos das trevas para agora fazendo parte do reino, ou do maravilhoso reino da luz. Jesus em nós. Fazemos parte agora, não de uma aliança mais ou menos. A Bíblia diz de uma aliança perfeita. Eu e você não comemoramos pecado. A Bíblia diz que o seu pecado está aquilo que você já deixou. Paulo diz que ele rasgou a cédula. Você não comemorar: Senhor, esse ano me perdoa todos os meus pecados, e o ano que vem os mesmos, todos os meus pecados, e o outro ano todos os meus pecados. Não, você foi perdoado de tudo. E o pecado já não combina mais conosco, porque agora o Santo habita dentro de nós, através do Espírito Santo. A santidade está dentro de você. A perfeição está dentro de nós. Tudo isso faz parte dessa salvação. E Paulo, falando aos Filipenses, ele diz assim: desenvolva a salvação. Quando? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Até que nós possamos ser iguais a Jesus nas nossas atitudes. Imagina, irmãos, como vai ser bom conviver conosco quando nós formos exatamente a estatura completa de Cristo. E a Bíblia diz: se esforce todos os dias para crescer e chegar à estatura completa de Cristo. Quem? O pastor Disseu? Não, todos nós. O texto diz até que todos está incluído eu e você também. Todos, diga todos. Diga: eu faço parte de todos. É para você e para mim. Amém? Você crê nisso? A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus.